Vamos começar? Amém? Glória a Deus. Segunda-feira eu acho que o povo hoje está mais, né? Aquela segunda-feira começando a semana. Na verdade começou ontem, que foi o primeiro dia da semana, mas geralmente a segunda, né? Que é o segundo dia. A gente está aqui. Minha mãe me mandou lembrança. Ô, Vevé, obrigado. Você teve em caridade. Amém. Amém. Pena que eu conheci ela num momento de tristeza, né? Para ela. Para todos nós. Mas... glória a Deus. Joabe, bom dia, mano. Vamos começar? Abre aí, por favor, em Gálatas, capítulo 6. Carta do apóstolo, que o apóstolo Paulo escreveu à região da Galácia. A região da Galácia, né? Aqui não se tratava apenas de uma igreja, aqui se tratava de uma região que havia várias igrejas. Tá certo? E aí, olha o que é que ele vai dizer. Gálatas, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 1 e 2, só para a gente se contextualizar. Porque ele vai falar muito da questão do auxílio mútuo, dentro desse contexto. Mas ele diz, irmãos, versículo 1, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-lo com espírito de brandura. Guarda-te, para que não sejas também tentado. Meu Deus, se a gente aplicasse isso na igreja, hein? Para pensar. Olha a força que o evangelho teria. Se quando alguém fosse surpreendido em algum pecado, em alguma falta, em alguma falha, que essa pessoa pudesse, por aqueles que são espirituais, corrigi-lo com espírito de brandura, sabendo também que estão tentados a cair no mesmo erro, no mesmo pecado. Isso é muito parecido com o que Jesus diz. Por que você vê a trave no olho do teu irmão, ou o argueiro no olho do teu irmão, e não consegue ver a trave que está no teu próprio olho? Toma cuidado. Mas o meu ponto é o versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha, tem uma coisa que é muito importante, antes de eu entrar no assunto da comunhão. Nós estamos debaixo da lei. O cristão não vive fora da lei de Deus. Não, nós não estamos debaixo da lei de Moisés, da lei que Deus deu por intermédio de Moisés, porque a lei não era de Moisés, a lei era de Deus. Nós não estamos debaixo daquela Constituição. O Brasil, em 1988, ele saiu com, né, ele começou com uma nova Constituição. Foi homologada uma nova Constituição. Então, aqui durou até a data da validade, da validação da nova Constituição, prevalecia a Constituição anterior. É assim também no Velho Testamento. A lei de Moisés, diz João, que a lei de Moisés, ela durou até a época de João Batista. Então, mas a partir de Moisés, a partir de João Batista, quando Jesus se inicia a sua igreja, a lei dele inicia. E o que é que funciona na lei de Deus? De Jesus, porque ele diz, nós estamos debaixo da lei de Cristo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Na lei
de Cristo não tem a guarda do sábado, como tinha na lei de Moisés. Porque o sábado era uma sombra da realidade. O sábado era um dia de descanso. Não sábado, mas, por exemplo, havia o ano sabático, que a nação parava para adorar a Deus. E havia o dia semanal do sábado, que a nação parava para adorar a Deus. Na lei de Cristo, o dia do Senhor é o domingo. Mas preste atenção, que o domingo foi tirado para a gente pensar em Deus, orar a Deus, nos dedicarmos a Deus, parar desse ativismo maluco que nós somos empurrados todo dia para trabalhar, para ganhar, para conquistar. Para pensar. A geração dos seus pais, provavelmente, pelo menos dos meus avós, eles não tinham 10% do que eu tenho. E eles viviam muito bem. Eu digo em termos de coisas. Então hoje a gente vive como se você não tiver um celular de última geração, como se você não tiver uma TV de 50 polegadas, como se você não for assinante de tal e tal e tal. Se você, enfim. Aí a pessoa corre, se não tiver um carro, se não tiver isso. A pessoa fica correndo em cima de coisas e não tem tempo para Deus. É por isso que precisa trabalhar desesperadamente e não tem mais tempo para Deus. Eu não estou me referindo a pessoas que, por exemplo, trabalham por escala, na saúde, às vezes no restaurante, alguma coisa assim, que a pessoa trabalha, tem que trabalhar no domingo, porque é o dia que o patrão abre e ele vai ganhar dinheiro. Mas eu estou dizendo, é daquela pessoa que ela sequer tira o tempo. E o domingo é o dia, faz parte da lei de Cristo, para você parar. Espera aí, eu tenho que pensar em Deus, eu tenho que priorizar as coisas de Deus. Mas preste atenção que eu não estou aqui para falar sobre a lei de Cristo, não. A gente vai ter uma outra oportunidade para fazer isso. Mas o meu ponto aqui é levar a cargas um dos outros. E assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Mano, ó, a vida, ela foi feita para ser compartilhada. O ser humano é o único ser criado por Deus que não consegue viver isolado. É por isso que uma cadeia, por exemplo, a pessoa ser limitada, ser privada da sua liberdade, é algo que a gente rejeita. Porque no ser humano, ele foi criado para ter liberdade, para ter relacionamentos. Você pode pegar um animal, por exemplo, eu tenho uma cachorrinha aqui, eu dou água, dou alimento, dou carinho, ela não depende de outro animal da raça dela para ser feliz, ela não depende. Mas o ser humano, você pode fazer as mesmas coisas e isolar ele. Você gostaria de ter isso? De você ter tudo, comida, roupa bonita e tal, mas viver isolado? Isolada? Isso lhe mataria rapidamente. Porque como nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, e Deus é trino, ou seja, é um Deus de relacionamento, Pai, Filho e Espírito Santo, é óbvio que no nosso DNA espiritual está o DNA de Deus. E Deus quer viver em comunhão conosco. É por isso que Ele mandou o seu Filho Jesus. No céu, a coisa que nós vamos ter de maior qualidade, além de estar na presença de Cristo, porque isso aí, como o apóstolo Paulo diz, para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, no céu nós teremos uma comunhão perfeita. Nós vamos amar de maneira perfeita, e nós vamos ser amados de maneira perfeitamente. Essa é a bondade do céu. Quando você pensa, por exemplo, no inferno, o inferno é o oposto disso. No inferno é a ausência da comunhão. As pessoas vão se degladiarem, as pessoas vão se odiar eternamente.
Consegue entender isso? Eu não quero entrar em política, mas só para você ter uma ideia, por exemplo, nos regimes totalitários, de qualquer época, em qualquer país, de qualquer coisa, como o comunismo, como essas coisas aí. Aquele do Hitler lá, né? Nem lembro agora. Enfim, do fascismo de Mussolini na Itália. Enfim, qual é a força desses movimentos? É afastar. Por que eles odeiam o cristianismo? Porque o cristianismo fala de aproximar. Amar uns aos outros. Então isso é forte. É por isso que nós somos chamados ovelhas, e tem uma razão de ser. Porque a ovelha, ela vive juntas. É diferente de um porco-espinho. A natureza da ovelha é andar juntinha. Como alguém já disse, rapaz, uma ovelha sozinha, ela é petisco para o lobo. Uma ovelha desgarrada, ela está desprotegida. Primeiro que ela tem uma visão muito curta. E ela é um animal muito frágilzinho, ela confia em tudo. Ela não tem noção do perigo. É por isso que Jesus diz, eu sou o pastor de vocês. Porque sou eu que protejo vocês, sou eu que levo vocês, que caminho com vocês, eu vou à frente de vocês. Agora, deixa eu falar, como é que eu posso carregar a carga um dos outros? Eu quero falar 4 coisinhas aqui, não quero tomar muito tempo não. Quero falar de comunhão, mas pastor, qual é a verdadeira comunhão? Deixa eu falar, em primeiro lugar, na verdadeira comunhão, você vai experimentar a autenticidade. Você vai experimentar relacionamentos verdadeiros. O que é autenticidade? É quando eu tiro a capa. É quando eu tiro a máscara. Amado, isso aqui é muito forte. Nós somos continuamente surpreendidos por pessoas que aparentava estar tudo bem e de repente está tudo mal. Casamentos que aparentemente estão bem e de repente chega o divórcio. Cristãos que aparentemente às vezes estavam louvando, cantando, pregando, falando, anunciando e de repente vão embora, se desviam, voltam para o pecado. O que foi que houve? Faltou autenticidade. No trato. De abrir o coração. Se eu quero, Josemar, se eu quero ser protegido, eu preciso ser autêntico. Inclusive, para falar das minhas fraquezas, dos meus pecados, para alguém. Isso é compartilhar a carga um dos outros. Claro que eu não vou chegar no púlpito da igreja e falar de um pecado meu. Porque se você fizer isso, você vai escandalizar. Não. Jesus diz em Mateus capítulo 18, que quando 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele estará presente. Essa é a igreja do Senhor Jesus, de 2 ou 3. Por quê? Porque a autenticidade só acontece em grupos menores. Às vezes a gente confunde comunhão em Cristo Jesus com lanche depois do culto. Isso também é um tipo de comunhão. Tem igrejas, né, que no meio do culto, abraça aí, abraça o que está do lado e tal. Isso também é comunhão, isso também ajuda. Eu não sou contra isso não, aliás, eu sou a favor disso. Mas isso não sustenta na hora do vamos ver, na hora do pecado, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora das incertezas. Então, se eu quero ter comunhão verdadeira, Tiago vai dizer, capítulo 5, versículo 16, que nós devemos orar um pelos outros e confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados, não é para ser perdoado. Quando você quer ser perdoado dos seus pecados, você confessa seus pecados a Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar do pecado.
e nos purificar de toda injustiça. Mas se eu quero ser curado, eu tenho que confessar meu pecado para alguém. Quantos cristãos hoje estão vivendo pecados guardados a 7 chaves? Isso vai lhe matar. É uma questão de tempo. Segunda coisa, uma comunhão verdadeira, ela tem reciprocidade. A autenticidade, ela é verdadeira, eu sou o que sou. Mas há reciprocidade. Nós compartilhamos. Eu tenho muito medo de irmãos e irmãs que você nunca abre o coração, mas quer ouvir o coração de todo mundo. Eu convivi com pessoas assim. Eu fui vítima de pessoas assim, porque abri meu coração e depois elas ficaram usando aquilo contra mim. E aí o que aconteceu? Eu fui para o outro lado. Não vou nunca mais falar dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas quedas, porque todos nós temos, nós somos... Olha, gente, tira essa capa, você é assim. Jesus diz, eu não vim chamar quem tem saúde, não. Eu não vim chamar justo, não. Eu vim chamar foi pecadores, mano. Ao arrependimento. Isso é forte, amado. Então, precisa ter reciprocidade. Claro que eu sou um pastor, eu não vou estar abrindo meu coração para uma ovelhinha que está aqui, senão ela vai se escandalizar, eu vou empurrar ela para o inferno. Mas eu vou precisar de alguém que tenha musculatura espiritual para me ouvir. E não se escandalizar. E compartilhar comigo. E a gente crescer juntos. Porque vamos lembrar, há níveis de fé, há níveis de maturidade na igreja. Há níveis. Quem acha que todo mundo está no teu nível, não entendeu nada. Agora, eu quero ser curado? Tem que haver reciprocidade. Ele diz, confessando os nossos pecados uns aos outros. Você sabia que esse mandamento de uns aos outros tem mais de 50 vezes no Novo Testamento? Isso é um mandamento. Isso faz parte da lei de Cristo. Nós crescemos, mano, na nossa fé. Quando nós compartilhamos. Quando há autenticidade, quando há reciprocidade, uma comunhão verdadeira, é via de mão dupla. Eu estou falando comunhão entre ser humano e ser humano, cristão e cristão. Faz sentido aqui? Você precisa, olha o que eu vou dizer aqui. Você precisa, primeira coisa, seja autêntica, seja autêntico. Você é o que você é. E Jesus vai lhe transformar. Porque não é aquela coisa, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, isso não existe no cristianismo, não. Mas eu preciso saber, eu só tenho um jeito de mudar. Se eu encarar as minhas fragilidades, os meus pecados, as minhas fraquezas, as minhas lutas, as minhas derrotas. Eu não sei por que botaram na cabeça de cristão que ele tem que ser um superstar. Que negócio é esse? Mas que coisa maluca é essa? Eu não encontro isso. Eu não encontro base no Novo Testamento. Super pastor, super dirigente, a mulher de oração, a mulher de não sei o que. Bota essas pessoas lá em cima. E às vezes essa mulher bota tanta carga em cima dessas pessoas que ou elas desistem da fé ou vão viver na hipocrisia. Porque elas sabem que no fundo elas não são aquilo. Então não estão sendo autênticas. E porque está todo mundo colocando ela num pedestal, essa pessoa,
Aí ela não tem reciprocidade. Porque, ora, se eu sou o pastor perfeito, se eu sou o cara que não falha, que eu não peco, então, meu irmão, para que eu vou abrir meu coração para alguém? Ah, então não pode haver reciprocidade. Então eu começo a me encher daquela mentira que me empurraram para ser. Eu já disse muitas vezes, eu digo isso na congregação. Olha, não bota essas cangaias em cima de mim, não. Porque pense num pastor que é lutando todo dia para viver em santidade. Não bote essa cangaia em cima de mim, não. Se você está atrás de um pastor perfeito, um cara legal, vá para outro lugar. Não é o meu caso. Olhe para mim como um ser humano que luta, que batalha, que está exercendo uma posição de liderança. É bem verdade que Deus me colocou ali. Mas isso não significa que eu me tornei maior e nem melhor do que ninguém. Também não sou menor e nem pior do que ninguém. Terceira coisa aqui. Numa comunhão verdadeira, a compaixão. A compaixão. Numa comunhão verdadeira, amado. Isso é muito forte. E compaixão envolve duas coisas: ser compreendido e ser respeitado. Olha como isso aqui é importante, o que eu estou lhe dizendo. Se eu não compreendo a dor do outro, se eu não respeito o sofrimento do outro, eu não tenho compaixão. A gente confunde compaixão com chorar. A gente chora até por desconhecido. Não chora, não? Eu tenho uma facilidade danada de chorar. Não. Compaixão envolve essas duas coisas. Coloque isso na sua cabeça. Se uma pessoa não respeita a sua dor, ela não tem compaixão. Se ela não, vamos dizer assim, você está vivendo um pecado, você está lutando com aquilo. A hipocrisia, mano, é quando eu, por exemplo, eu vivo num pecado, supondo, e eu quero aparentar que eu não estou vivendo naquele pecado. Lembra de Ananias e Safira? No livro de Atos? Qual foi o erro deles? É porque eles transpareceram alguma coisa que eles não eram. Isso é que Deus não tolera. Isso é o que Deus não tolera. Imagina um cristão verdadeiro, autêntico, uma cristã que é avarento, que não dá o dízimo, que não oferta, que ama coisas. Aí ela abre o coração para alguém, rapaz, me ajude, porque se ela está abrindo o coração, é que ela quer mudança, autenticidade, que é o primeiro ponto. Aí ela ama, ela diz, me ajude, porque eu não quero viver nessa avareza. Aí se a pessoa que está ouvindo isso, se ela não compreender isso, e outra coisa, se ela não respeitar isso, ela não tem compaixão, ela é uma fofoqueira, mexeriqueiro que quer saber da vida dos outros, para se achar melhor. Então uma comunhão verdadeira, ela tem compaixão. Compaixão. Eu tenho paixão com você. Eu estou junto. É isso que Paulo está dizendo. Compartilhe, vá, fale, converse. É a pessoa com paixão, é você se colocar no lugar daquela pessoa. Rapaz, se eu tivesse essa situação. Você quer ver um exemplo disso? Marcos capítulo 2. Quando aqueles 4 amigos levam o paralítico na presença de Jesus. Aqueles homens tiveram compaixão do paralítico.
Tem hora, mano, que a minha fé, eu preciso ser carregado. Você sabia disso? Há momentos na minha vida que eu sou o paralítico que precisa ser levado. Há outros momentos que eu sou um dos 4 que estou carregando alguém. A presença de Jesus. Há outros momentos que as pessoas vão ter que... Eu vou andar na fé dos outros. Você está entendendo? Eu não vou andar na minha fé, porque aquela situação não tá levou a minha fé. Não, mas eu preciso aparentar. Poxa, um pastor de 38 anos. E daí? De fé. E daí? Eu não sou humano, não? Exemplos aqui de homens que Deus escolheu maravilhosamente, caíram feio, como Davi, por exemplo, que era um homem segundo o coração de Deus, e caiu feio, e nem por isso Deus o rejeitou. Agora eu vou ser melhor do que eles. Não que eu vou fazer as práticas dos pecados deles, eu não estou falando isso. Mas o que eu estou dizendo é que eu preciso de pessoas do meu lado que tem horas que elas vão ser minhas moletas. Vamos lá, pastor, vai dar certo, eu estou junto com o senhor. Mano, isso é reciprocidade. Eu dou e recebo, eu dou e recebo. Quem só dá, vai ficar sem nada. Quem só recebe e não dá e não repassa é mar morto. E a quarta coisa. Primeiro, autenticidade. Precisa ser verdadeiro. Segundo, reciprocidade. Uma comunhão verdadeira. Terceiro, compaixão. Compaixão. Pessoas que brincam com a sua dor, se afaste. Busque pessoas que vão olhar para você e vai dizer, cara, tem jeito. Eu concordo, isso aqui vai sair, você pode estar no pecado que você tiver. Atolado até o eixo. Se você encontrar gente que vai dizer, você está errado, e eu sei que você está errado, e você sabe que você está errado, mas eu te tiro daqui. Eu te ajudo. Conta comigo. E por último, mano, comunhão verdadeira, as pessoas experimentam misericórdia. Misericórdia. Misericórdia vem de 2 palavras no original. Miserê e córdia vem de coração. Coração miserável, coração quebrado. O salmista, Davi, no Salmo 51, ele diz que é um coração quebrado. Deus não resiste. É um coração arrependido. Deus não resiste. Rapaz, eu acho isso lindo, porque a gente vê o coração de Deus, o coração de Jesus. Você já viu Jesus rejeitar algum pecador, alguma pecadora na pior situação que ela tivesse, que viesse para ele? Não, você não. Quem faz isso é os religiosos. E a gente precisa cuidar para não ser um religioso dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se nós somos cristãos e fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, eu estou falando da igreja espiritual, porque eu posso estar dentro de uma igreja local e ser joio no meio do trigo, não posso não? Você pode. Como é que eu sei disso? Pelo meu comportamento. Eu tenho misericórdia, eu olho para as pessoas com um olhar de misericórdia. Como Deus olha para mim. A misericórdia de Deus para conosco, mano, deve ser um estímulo para que a gente possa usar da mesma misericórdia com os outros. Lembra disso? Da parábola do servo que foi perdoado do rei, uma conta que era impagável e não conseguiu perdoar. O conservo que devia uma conta ínfima, uma besteira, uma merreca, se comparado àquele lá.
Você é forte, mano. Quando as pessoas lhe magoam, você só tem duas saídas. Ou você vai usar toda a sua energia, todo o seu potencial para vingança, ou você vai usar toda a sua energia, todo o seu potencial para a solução. Jesus diz assim, ó, se o teu irmão pecar contra ti, tu deixa não, desculpa, aí é se você pecar contra o seu irmão, você vai deixar sua oferta e vai reconciliar. Mas se o seu irmão pecar contra você, você tem que ir lá, e você tem que ir ao encontro do seu irmão, da sua irmã. Mas não foi ele que me machucou, mas ele não está vindo, então você vai. Olha como Jesus não transfere a responsabilidade para a parte que ofendeu. Não, ele transfere também para o ofensor. Outra hora, Mateus 18, ele vai dizer, se você sabe que você é o ofensor, você deixa a sua oferta e você vai reconciliar com seu irmão. Mas Jesus não dá uma opção nem para o ofensor, nem para o ofendido. Isso não existe não. Eles vão ter que se encontrar no meio do caminho, se são cristãos. Um para pedir perdão e o outro para liberar perdão. Naquele momento, naquela situação, porque vai chegar um momento, e não demora muito, que hoje o que está liberando perdão é o que vai precisar de perdão amanhã. E vice-versa, a ordem muda. Agora, o perdão deve ser imediato. Perdoar é esquecer o passado. Mas preste atenção, confiar projeta para o futuro. Às vezes as pessoas confiam, perdão com confiança. Não, pessoa, pastor, eu perdoo, mas nunca mais eu quero andar com essa pessoa. É justo. Beleza, você está perdoando. Não significa que você voltou a confiar. Agora, se essa pessoa perdoada, ela mudar, com o tempo você vai voltar a confiar. Tem muita gente que confunde. Ora, eu estou andando com uma pessoa que ela só me faz o mal, eu perdoo ela, mas eu não confio nela. Eu falei um segredo para aquela pessoa, ela soltou nos 4 ventos, aí tu acha que eu vou voltar a confiar naquela pessoa? Não vou, mas eu vou perdoar. Ficou claro isso? Perdão é uma coisa, perdão projeta para alguma coisa que alguém já me fez. Eu olho para o passado. Quando eu perdoo alguém, eu não vou perdoar alguém por um pecado que ela vai cometer ou um erro, ou uma maldade que ela vai cometer comigo amanhã. Ela não cometeu. Não. Então, perdão, eu olho para o passado, porque já aconteceu. Mas confiança, eu olho para o futuro. Só que eu uso de misericórdia. Porque quando eu perdoo o que me machucou no pecado, eu deixo a porta aberta para, se ele mudar ou ela, naquele comportamento, naquela atitude, eu voltar a confiar. Aí é futuro, eu estou projetando. Quem diz assim, me fez errado e não confia e nunca mais vai confiar, teu coração está ferido demais. Você ainda não entendeu. Você não entendeu que numa comunhão verdadeira tem que existir misericórdia. Isso é muito forte, mano. Deixa eu só repassar essas 4 coisas para você. Porque isso é decisão sua. Você quer ter uma comunhão verdadeira? Seja autêntico. Seja, até com Deus. Se você não for autêntico, velho, você não tem comunhão verdadeira com Ele. Por que Deus exige arrependimento? Porque arrependimento é reconhecimento de pecado. Quem não está pronto para se arrepender nunca será perdoado. Porque não vai mudar o comportamento. O que nos muda é a autenticidade. A autenticidade é como um exame médico que eu vou ali e faço, e ele diz qual é a doença que eu tenho. Não significa que ele tem a cura, não, mas ele já diz o que é que eu tenho. Agora, se eu vou para fazer um exame ou eu não faço o exame, como é que eu vou saber o que é que eu tenho? Então eu tenho que ter autenticidade. Satanás quer tapar o discernimento da gente. Não.
Não. Paulo disse, eu esmurro o meu próprio corpo. O que é que Paulo está dizendo? Eu me conheço, cara. Eu sei quem eu sou. Ele era autêntico. Cristão tem que ser autêntico. Você não está sendo autêntico por quê? Com medo de rejeição dos outros? Você tem que ter medo da rejeição de Deus. Também a autenticidade não é grosseria, né? Vamos pensar aqui. Ah, não, eu só falo a verdade. Não, já pega a sua verdade e joga em outro lugar. Não me dê, não, que eu não quero, não. Essa verdade aí eu não faço questão, não, velho. Não, não fale para mim, não. Não quero saber da sua verdade. Porque se a sua verdade não vier com amor, meu amigo, me desculpe, tá fora. Tá fora. Você quer crescer em cima de mim. Você não é nada verdadeiro, porque na hora que eu começar a tratar das suas verdades, você não vai aceitar. Porque você não é autêntico. Porque você não é autêntica. Agora, eu não só sou autêntico, mas numa comunhão verdadeira, segunda coisa, reciprocidade. É o dar e receber. Uns aos outros, ele de levar as cargas uns dos outros. Tem irmão na igreja que quer levar a carga de todo mundo. E não quer que ninguém leve a carga dele. Vai para lá, rapaz. E depois fica achando ruim. Porque, claro, você está carregando aquilo que não é para você carregar, velho. Você tem que compartilhar. Esse era o problema dos fariseus. Que eles botaram carga pesada sobre os outros. Como Jesus diz em Mateus 23, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, que vocês botam carga pesada sobre os outros, mas nem com o dedo vocês querem ajudar a carregar. Terceira coisa, compaixão. Compaixão, compaixão, é ficar no lugar do outro. E misericórdia é saber perdoar. Como Jesus nos perdoou. Eu vou parar aqui, meu tempo já foi embora. Amanhã eu quero voltar a falar mais sobre isso. Faça só essa pergunta. Senhor, onde é que eu estou falhando nessas 4 coisas? Tem cristão sofrendo, sozinho. Às vezes orando. Senhor, me alivie com isso, me alivie. E Deus diz, eu vou lhe aliviar. Compartilhe isso com alguém de confiança. Que eu vou lhe aliviar. Até Jesus, mano. Até Jesus. No momento de maior aflição dele, no Monte da Transfiguração, ele leva os 3 apóstolos com ele, Pedro, Tiago e João, para compartilhar da dor dele. Até Jesus. Meu Deus, será que a gente precisa de um exemplo maior que isso? Não existe. Agora, para ser autêntico tem que se arriscar. Quer ser liberto? Você vai ter que se arriscar. Porque eu já levei muita paetada. Porque fui autêntico para a pessoa errada. Na minha fé. Ou então abrir para pessoas erradas. Mas isso é uma realidade. Eu preciso enfrentar. Eu não posso. Cristão não foi chamado para viver em casulo. Na igreja do Senhor Jesus não tem espaço para superstar espiritual. Não tem. Isso é mentira. Isso é mentira do diabo. É por isso que nós somos salvos pela graça e não por mérito. Pensa você, aplique para você. Quer viver uma nova realidade? Aplique essas quatro regrazinhas que eu estou dando para você aqui. Só essas 4. Você já vai começar muito, mas é muito mesmo. Bem, vai melhorar substancialmente. Eu sou um cristão que eu vivo muito leve. Eu sou tão autêntico que quem anda comigo sabe quando eu não estou bem.
E às vezes eu não posso compartilhar naquele momento, porque no meu ambiente nem são pessoas adequadas. Pastor, o que o senhor tem? Rapaz, não estou legal não. Outro dia a gente ia para um passeio aqui legal, agora, esse mês passado. Muito bom, tinha se programado e tal. Só que eu não estava legal. E aí eu liguei para os irmãos, irmão, ó, me desculpa, não vou não. Por que, pastor, que o senhor não vai? Porque eu não estou legal. Mas a sua saúde não está bem? Não. Eu não estou bem. Eu estou triste, estou abatido. Eu estou vendo algumas coisas que acontecendo ministerialmente ou na minha vida que eu não estou satisfeito. Ou na vida da minha família, das minhas filhas, que eu não estou satisfeito. Não sou humano? Aí eu não vou. Eu não estava para me divertir. E eu também não ia entristecer o ambiente dos outros, né? Não, eu vou ficar em casa, mano. Outra vez eu vou. Eles ficaram tudo preocupados comigo. Acontece. Raro, mas acontece. Graças a Deus que é raro, né? Amém? Deus abençoe. Rosemary, meu bebezinho. Glória a Deus. Mesquita. Que coisa boa, Vitória. Você é bênção de Deus. Isso é maravilhosa demais. Tá no manto. Eu não sei o que é esse manto, mas é o que a Vitória diz. Glória a Deus. Bom dia, bom dia. Bom dia, Manuel. Paz, meu amado. Tu é show de bola, Manuel. Tu é maravilhoso. Nasa! Abraço, meu amado. Ei, eu preciso falar contigo, viu, Nasa? Tu entra comigo aí, Nassé. Preciso conversar contigo. Amém, amém. Olha, tenham todos um excelente dia, uma excelente segunda-feira. Eu espero que hoje você tenha aprendido alguma coisa. Aplica. Valmir, bom dia, meu amado irmão. Glória a Deus, camarada. Que coisa boa. Ricardo, bom dia. E aí, Valmir, quarta-feira é você, né? Tamo junto? Eu vou indo aqui, ó. Na próxima quarta. É você mesmo? Vou compartilhar com esse homem de Deus aí, mano. Essa bênção de Deus. Meu bem, quando eu confesso meu erro para Deus e fico aliviada. Meu bem, é quando eu confesso meu erro para Deus e fico aliviada. E eu acho que você queria escrever mais alguma coisa, velho. Show, amém. Oh, confessar pecado a Deus é para perdão. Confessar pecado uns aos outros e orar pelos outros é cura. Só quero saber quando vamos ter um tempo na sua agenda. Daqui a pouco sua neta chega aí sozinha, viu? Cuida, é verdade. É verdade. Não, Thiago, vou ter que abrir um espaço aí. Eu não sei como vai ser não, mas eu também estou morrendo de saudade de vocês. Uma semana abençoada para os irmãos. Marcinha, meu amor, você é linda demais. Show de bola. E o filho baterista. Bênção. Glória a Deus. Já é vó? Olha lá. É preciso confessar para alguém? Se for para perdão de pecado, a Deus. Porque outro ser humano não tem a capacidade de perdoar pecado meu, não. Mas se for para ser curado, a não ser que eu tenha machucado a pessoa. Aí eu tô, não é para perdão de pecado no sentido de salvação. É para perdão de pecado no sentido de voltar a se relacionar. Entendeu? Então eu machuquei você. Eu preciso chegar lá e pedir perdão para você. Não foi a você que eu machuquei? Uma vez eu acho que eu já fiz um vídeo só sobre perdão. Deixa eu só dar uma tarefa para vocês. Eu queria muito que vocês memorizassem Gálatas capítulo 6, versículo 2. Esse aí. E vou deixar uma pergunta. O que é que você pode trazer hoje, para se aproximar
de um irmão, de uma irmã, de maneira mais íntima, mais próxima. Claro, homem com homem, mulher com mulher. Beleza? Homem com mulher só se for casado. Esse negócio de com mulher abrindo o coração para homem, isso não existe não. De homem abrindo o coração para mulher, isso não existe não, mano. Só se for sua mãe, só se for seu pai, se for seu marido, sua esposa. Ou um irmão carnal, né? Beleza. Eu sou homem, eu abro meu coração para homens. Claro, tem muita coisa que eu posso abrir para uma mulher. Isso não vai ridicularizar nada. Às vezes até os conselhos delas são melhores. Porque como elas têm uma estrutura diferente, elas pensam de maneira diferente de mim. Mas há determinados pecados que eu só posso abrir para homem. Porque se eu for abrir pecado, eu estou falando de uma maneira geral. Aí isso não é confessar pecado, isso é cantada. Para, rapaz, tu é doido, é? Né? Ah, eu estou tendo, você abrindo seu coração, mulher, eu estou sendo tão tentada nessa área sexual. Está falando isso para um homem? Você já deixou ele excitado. Homem, você está falando isso para a mulher? Você já deixou ela excitada, velho. Exatamente. Eu preciso pedir perdão a Deus e preciso buscar. Se eu machuquei, eu preciso ir em conta daquela pessoa e pedir perdão a ela. Que é muito fácil eu pedir perdão a Deus. Eu roubei 10 reais. Aí eu, Senhor, me perdoe, eu fui ladrão. Mas eu não devolvo os 10 reais, é? Para quem eu roubei. Para lá, rapaz. Isso não tem perdão, não. Isso é falta de arrependimento. Meu irmão, o horário já foi, viu? Kelinha, estou mandando para você sim. Então, eu quero que hoje, você faça essa análise. Tem alguém na minha comunidade que eu gozo desse tipo de comunhão? Ou que eu vejo a possibilidade de gozar desse tipo de comunhão? Busque. O que você não pode fazer? Você não pode ficar sozinho. Deixe de ser orgulhoso e orgulhosa, porque você vai morrer aí. Satanás vai lhe matar. Não caia nessa arapuca. Isso aí é uma arapuca, é uma armadilha. Parece ser muito espiritual, mas não é não. É demoníaco. Beijo. Deus abençoe vocês. Amo vocês demais. Tenham todos um bom dia. Meu tempo já foi. Deus abençoe. Amanhã a gente conversa mais.